Peraí, vai ser em qual? Aqui. Isso é aqui. Ah, tá. A gente nem sabe qual câmera e o Moro já tá comendo. Vamos caminhar. Então vamos começar, galera. Obrigado, Mauro, pela sua espera. É muito bom, né, mano? Não dá pra esperar, não. Ô, Mauro. Ó, tá gravando? É. Cara, mas esse nome do Pisca Burger é o melhor do mundo, Cara, cara. Pisca Burger é a melhor hamburgueria de São Luís. Valeu, Vale. Ah, tá aqui, obrigado, cara. Já ouvi falar muito desse produto aqui. Você vai experimentar. Vamos ver agora que dá prova. E hoje, pessoal, o episódio é com o Edival, no patrocínio do Pisca Burger, melhor lanche da cidade. Valeu, Fabinho, valeu, Jonathan. Isso aí, É, sanduíche o melhor. E o nosso endereço fica ali na Rua Poré, próximo à rua que desce em frente ao lago. A famosa hamburgueria Toda Preta. Beleza? Cola lá que a gente tá aguardando você lá. Pisca Burger, a melhor hamburgueria de São Luís e região. Pois é, mas se eu não puder ir lá no endereço, tem um telefone? Que eu É posso só chamar no nosso WhatsApp, número 984290614. Ou pelo iFood, que a gente tá lá no iFood também. Beleza? Só chamar. Acabaram de ganhar mais um cliente. É isso aí. Fala aí, galera, muito boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso Podbelos, o podcast Montebelense, com todo mundo aqui, 100% Montebelense. E hoje nós temos um super convidado, que é o senhor Edivaldo, conhecido como Edivaldo do Jornal. Senhor Edivaldo, seja muito bem-vindo aqui conosco. É uma honra para nós receber o senhor aqui. Vamos começar o nosso papo. Isso. Edivaldo, seja muito bem-vindo, né? Ele que é grande comunicador aqui, não só de São Luís, né, mas de todo o Oeste goiano, foi vereador, está sempre aí empreendendo, né, e hoje detém o site que mais tem views, né, em todo o Oeste goiano. Então, bem-vindo, meu amigo. Rapaz, para eu ser bem-vindo aqui, eu acho que eu tenho que dar um jeito de cuidar do meu... Eu tenho um sentimento, me fugiu a palavra agora, o termo certo, o sentimento de ser velho. Aí o cara já começa me chamando de Senhor Edivaldo. Aí já complica a situação para mim, né? Ponto bonito, né? O ponto positivo do podcast, essa informalidade, isso é bom. Pois é, eu quero deixar claro para vocês que para mim é um prazer muito grande, né? Uma honra poder estar participando dessa inovação em São Luís. A gente tem um projeto lá de um podcast também, mas eu confesso que eu não imaginava que seria tão versátil como esse de vocês aqui. Mas é um prazer, né, estar aqui com vocês e estou à disposição aí para a gente ter aquele bate-papo, né? Sim, a gente sabe que o Edivaldo também é conhecido pelas suas opiniões fortes, então nós vamos conversar sobre elas aqui também. Já vamos falar sobre Eu particularmente, a gente conversou um pouco aqui antes aqui, eu já fiz trabalho quando eu era criança, eu ia para casa dele fazer trabalho, nem ele se lembrava disso, né? Mas eu já estudei com as meninas dele, sou amigo lá, a Denise, abração. Já fiz muita bagunça naquela rua de sua casa ali. Jogava muita bola escondida ali do meu pai, que tinha que ajudar ele a cortar a cana. Saía para jogar bola com o Bruce. Bruce é sobrinho do senhor, né? É sobrinho. Bruce é uma pessoa que realmente nos enche de orgulho pelo caráter, pela pessoa que ele se tornou, né? E o Fabinho, eu fiquei surpreso aqui agora, que até então eu pensava que o Fabinho era um chegante de São Luís, né? Mas, puxa, na memória a gente se lembra que realmente filho de uma pessoa que faz parte da história de São Luís. Não tem como você escrever a história de São Luís sem reservar um bom espaço para não vou dizer famoso, mas o tamborete que era conhecido da cidade inteira, o cara que tem realmente uma passagem pela história de São Luís. Você está de parabéns por ser filho de quem é. Obrigado. Muito bom mesmo. E isso aí reforça mais ainda o prazer da gente estar aqui conversando com vocês, né? Com certeza. Edivaldo, e vamos começar aonde você está sempre com argumento, está sempre opinando, falando, expondo, né, suas ideias, que é a política.
você foi vereador no município, né? E como é que foi você, né, tá ali legislando, né, tanto comunicador como jornalista e como membro do Legislativo Municipal? Como é que foi essa experiência para você? E da onde surgiu essa vontade de você caminhar para a política? Mauro, tudo começou com um trabalho que a gente realiza no jornalismo, né? Eu sou um jornalista autodidata, eu mal fiz a 6ª série, né? E hoje eu tenho aí um registro junto ao Ministério do Trabalho de jornalista. Essa paixão pelo jornalismo, ela vem daquele sentimento de cobrança, de defender a coisa correta, a coisa certa. E pelo fato da gente estar sempre acompanhando a vida pública, as ações dos políticos, tal, a gente teve a oportunidade, alguém me convidou um dia para fazer parte da política, me convidando para me filiar a um partido. Aí eu falei, eu não sei se é uma boa ideia, porque o que eu penso de vocês, eu acho que eu não vou me encaixar. Não, mas é isso que nós precisamos de mudar esse país e só vai mudar com pessoas diferentes. Eu falei, se é assim eu vou entrar, tá bom. E aí surgiu a oportunidade de eu me candidatar a vereador. Aí eu sempre falo muito com Deus, né, sobre os meus desafios. Eu falava sempre com ele, se for da sua vontade, o Senhor permita que eu entre. Agora, se não for, não deixe eu entrar. Beleza. Aí me candidatei a primeira vez, apoiei um determinado candidato aí. E durante a campanha eu comprei a briga, porque sempre eu fazia uma campanha te ajudando, mas para eu te ajudar, defender a sua bandeira, os seus projetos, eu tenho que mostrar aquilo que aconteceu de errado que eu não aprovo. Por isso que eu estou te defendendo, para que você faça diferente daquilo que fizeram. Beleza, aí na primeira candidatura minha eu perdi a eleição. Por quê? Porque o próprio candidato que eu estava apoiando investiu pesado para que eu não fosse eleito. Porque ele sabia que eu seria uma pedra no sapato dele. Porque ele estava mentindo para mim e para todos que eu avalizava as mentiras dele. Beleza, mas até eu perceber que eu havia sido traído, levou um tempo. Aí eu já, na primeira, quando eu pedia para Deus, Deus não deixa eu entrar se não for da sua vontade. Aí eu não entrei. Falei, então, teoricamente, porque Deus não permitiu. Mas, ao mesmo tempo, Deus permitiu que eu visse as tramóias, as maracutaias que existem nos bastidores da política e que não há lealdade entre eles. Aí eu falei assim, então tá, eu vou tentar mais uma vez. Só que agora eu já vou sabendo o que eu vou ter que fazer. E isso aconteceu. Aí conseguimos ser eleitos, né? Eu dei uma moderada naquilo que eu fiz na primeira campanha e tal. E mesmo assim, Deus, o Senhor não deixa eu entrar se não for para eu fazer a coisa certa. Eu não quero ser mais um. O Senhor vai deixar eu entrar lá, mas eu vou sair de lá com as mãos limpas do jeito que eu estou entrando. Se não for, eu não quero ir não. Beleza. Aí ele me deixou entrar. Aí, por circunstâncias da ocasião, me elegeram presidente da Câmara no primeiro ano. Eu falei, eu aceito. Se for para eu não negociar voto de ninguém. Que eu conheço na história de São Luís, eu fui o primeiro até hoje a ser eleito presidente da Câmara sem comprar o voto. Sem trocar, sem barganhar nada em troca de voto de vereador. Eu falei, a única coisa que eu prometo para vocês é moralizar isso aqui. Dinheiro com petróleo vai ser moralizado, dinheiro com diária de vereador, não aceito. Vai ser tudo dentro da regra, beleza. Aí aceitaram e me elegeram. Aí já começou com as minhas primeiras atitudes, já começaram a incomodar alguns que já tinham o hábito negativo de mamar as forças da teta do poder público. Beleza, primeiro ano, no ano que nós presidimos, a Câmara, nós fizemos uma economia lá muito forte. Uma economia que
deu para eu comprar um aparelho de raio-x para o hospital no valor de 110 ou 115 mil. Comprei um aparelho de eletrocardiograma para o hospital. Troquei a aparelhagem, os móveis da Câmara, todos. Por quê? Porque senão eu tinha que pegar aquele dinheiro, Mauro, que era a sobra dos gastos do dinheiro da Câmara, e devolver para a prefeita da época. Se o presidente da Câmara trabalha, economiza e tem que devolver o dinheiro para o prefeito, para mim, ele não tem competência e muito menos compromisso com a população. Por que eu vou devolver dinheiro para a prefeita? Ela tem o orçamento dela, ela tem o dinheiro dela. E eu não sou, como vereador, e muito menos como presidente da Câmara, um despachante de prefeito. Eu não sou subalterno a prefeito. Sou um parceiro, um companheiro naquilo que for correto e bom para a população. Nisso aí, conte comigo. Do contrário, não. Né? Aí eu queria pegar esse dinheiro, eu não queria fazer o que eu fiz com o dinheiro. A intenção minha era aplicar esse dinheiro lá no prédio da Câmara, no prédio novo que está sendo construído. Mas, infelizmente, orientado pela assessoria jurídica da época nossa, eu não pude fazer isso porque eu não tinha dotação orçamentária e eu não tinha legalidade para fazer o gasto. Se isso eu fizesse, eu poderia sair dali até preso. Né? Então, atendi o que a minha assessoria passou. Peguei esse dinheiro, então tá, não vou devolver, vou aplicar a bem da população. E assim eu fiz. Mas a experiência que eu tive, que eu saí de lá com as mãos limpas, do jeito que eu pedi para Deus, eu saí com a consciência tranquila, com o sentimento do dever cumprido. Fui dos 13, um vereador que trabalhou contra a prefeita, que teve contra si a prefeita, o marido da prefeita, o vice-prefeito e os demais 12 vereadores. Por quê? Porque eu não fazia parte do time. E esse time, boa parte dele, a maioria, trabalhava no sentido contrário. Eu vou te dar só um exemplo. A prefeita manda para a Câmara um projeto pedindo a autorização para que a prefeita possa pegar a obra da UPA e mandar lá para aquele local que levou. Não é competência da Câmara fazer isso. Aí levantou-se a polêmica da forma que nós estamos aqui, os vereadores e tal. Aí tiveram alguns que efusivamente defenderam a iniciativa. Eu falei, não, aqui enquanto eu estiver nessa presidência, nós vamos trabalhar atendendo a lei. Então, alguém está querendo jogar no nosso colo a irresponsabilidade de uma bomba futura. E eu não vou participar. Quem quiser, o voto é livre. Aí acabou que nós não acatamos, nós não votamos. Prefeita, se a senhora quiser passar a UPA para lá, livre, vontade da senhora. A senhora fique à vontade. A Câmara não vai participar. E a Câmara oficialmente não participou. Cadê a UPA hoje? A UPA hoje virou um elefante branco, está lá abandonado, uma bomba que veio e caiu no colo da atual gestão. E cadê a prefeita da época para se responsabilizar, devolver ao Ministério Público o dinheiro que foi gasto naquela obra? Entendeu? Edivaldo, você tem fortes opiniões, né? Mas o que veio primeiro? O amor ao jornalismo ou a política? Porque a gente confunde hoje. Né? Você não vê o Edivaldo sem a política, ao mesmo tempo que você fala de jornalismo, você está vendo o Edivaldo, mas você não consegue ver o Edivaldo sem a política. O que veio primeiro? Mauro, excelente pergunta, cara. Em primeiro lugar, para mim, vem o jornalismo. Entendeu? A política é uma atividade à parte que eu procuro e tenho o maior trabalho para me desvencilhar da união dos dois casos, né? Não é fácil você fazer jornalismo e política ao mesmo tempo. Com certeza. Porque no jornalismo você tem a obrigação de ser isento. Eu tenho um trabalho danado, eu participo de alguns grupos aí de WhatsApp, na rede social, para me sair, me esquivar de certas situações que alguém de propósito tenta me colocar.
entendeu? Para me comprometer nas opiniões. Mas eu vejo que a política hoje, vocês como cidadãos, nós, eu me incluo nisso aí, como cidadãos comuns, nós não podemos viver sem a política. Não é necessário você fazer política sendo político, de forma alguma. Mas nós temos que participar, porque a política é que faz o nosso dia a dia. E não é justo nós sermos, de certa forma, até obrigados a fazer certas coisas e a gente não participar. Não ir lá e falar, a minha opinião é essa. Para mim é isso aqui. Entendeu? Caso contrário, não tem sentido. Então, todo cidadão para mim é político. Eu tenho o maior trabalho e pago um preço muito alto também por essas opiniões que eu tenho. Entendeu? Mas Deus me deu algo que eu demorei a aprender. É ter a humildade de acatar a opinião das pessoas. Lá atrás eu era metido a ser o dono da verdade, ter uma opinião diferente e bater o pé e não aceitar. Eu não ia para o embate, mas queira ou não, eu demonstrava que não aceitava, mas graças a Deus hoje é totalmente diferente. Divaldo, e sobre o jornalismo, quantos anos tem já? Fábio, eu comecei em 1997. Tem que fazer essa conta, acho que dá uns 20 e poucos anos. 25 anos. Então é essa estrada que nós temos aí. E agora, fazer jornalismo, cara, sem entender. Eu vejo pessoas por aí que se dizem jornalistas, né, no plural, que não dão conta de escrever um parágrafo. Eu acho que, dependendo da ocasião, do momento, você tem que ter um assunto urgente ali, você tem que dar conta de sentar na frente daquele notebook ali e redigir um texto pequeno que seja, mas para você dar enfoque àquilo que aconteceu. Não você ficar tão dependente de terceiros, né? E eu tive um cara que trabalhou comigo, Eleomar Gomes, lá no início do jornal, quando o jornal passou a ser jornal. Aí a gente começou a profissionalizar o trabalho. Esse cara me ajudou demais. Ele tinha uma experiência, era um jornalista prático também, só que eu tinha muitos anos de carreira. Lamentavelmente, eu perdi ele num acidente de, não vou dizer de trabalho, mas ele estava a serviço naquele momento. E ele foi vítima de um acidente de trânsito ali em frente ao posto Farol. E um caminhão veio e passou por cima do carro que ele estava, junto com outro colega, e morreram os dois, né? Então, vem acontecendo fatos... Isso no início do seu jornal? Esse foi em 2013, acho. Acho que foi em 2013, por aí. Então, a morte dele veio dar um impulso a mais, entendeu? Pra gente tocar adiante esse projeto. Mas é isso aí. Divaldo, agora me tira uma dúvida aqui. Por exemplo, eu vejo que a parte do jornalismo, no termo comunicação, tem que ser precisa. Vamos falar aqui de São Luís. São Luís é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, o senhor conhece todo mundo. Eu tenho certeza que durante essa trajetória teve muitos momentos que o senhor teve que até dar notícias ruins sobre pessoas talvez até muito próximas. Como que é gerir a emoção de passar uma notícia, comunicar uma notícia sem dar aquela tremida mesmo assim, que é a emoção de perder uma pessoa próxima a gente sempre passa. Como gerir isso? E da mesma forma, como que é também a emoção de às vezes ter que dar uma notícia sobre, às vezes, uma pessoa querida, próxima, que às vezes se envolveu com alguma coisa errada, e o senhor tem que dar a notícia que o cara... Esse é um dos pontos negativos da gente fazer imprensa no interior. Porque aqui é o que você falou, a gente conhece todo mundo, né? E sempre a gente vai tropeçando nesse tipo de situação. A última delas foi o caso de um rapaz que foi morto aqui por policiais militares, né? Houve uma troca lá, segundo a polícia militar, houve uma troca de tiros, né? O cara, segundo eles, o rapaz reagiu à abordagem e o policiamento revidou e acabou matando o cara. Eu tô lá no momento fazendo uma cobertura ao vivo naquele momento lá,
E de repente a mãe do rapaz me chama pelo nome, chorando em prantos, me pedindo para ajudar. Me ajuda, que não sei o que, mataram meu filho, não sei o que e tal. Eu estou puxando a memória quem é essa mulher, né? Naquele momento eu não me lembrei. Eu pedi a ela para ficar calma, que ia ficar tudo bem e tal. E fala, como que vai ficar tudo bem numa situação daquela, né? A mãe perdeu um menino, um moleque novo daquele jeito. Aí depois eu fui ver quem que era, a irmã dela me procurou e tal. Então é uma situação, cara, que você não tem palavras. E é difícil você separar o profissionalismo da emoção naquele momento ali. O caso do seu irmão, por exemplo, eu fui lá, não sabia que era ele no momento. Quando eu chego lá no local, eu fiquei sabendo. Você leva um choque. A forma de você tratar aquele assunto, queira ou não, ele muda um pouco. Entendeu? Então, são situações, são N situações dessa forma aí. Mas você tem que ter um pouquinho de psicologia para segurar o tranco, não é fácil. Então o senhor começou aí no jornalismo em 1997, certo? E aí de lá para cá a gente teve uma transformação no meio jornalístico, que a gente veio do papel e a gente teve toda essa transição hoje para o virtual, para a tecnologia, onde o senhor tem o portal que é o mais acessado do Oeste Goiano. Como foi para o senhor fazer essa transição? Foi fácil? Como foi se adaptar ao celular, rede social, Instagram? Não, fácil não foi. A gente, obrigatoriamente, a gente teve que se adaptar, né? Tem muitos jornais que são amantes eternos do jornal impresso. E eu não posso fazer isso, por quê? Porque eu não sou o dono do jornal. Quem é dono do jornal é quem me acompanha. Sem o leitor, o jornal não existe. Agora, eu tenho que fazer de tudo para que o meu trabalho chegue ao meu leitor da forma mais próxima daquilo que ele espera. Então, ele quer o impresso, ou a tendência é não, eu tenho que acompanhar aquilo que o meu leitor quer. E fui vendo no decorrer do tempo aí que a tecnologia veio para tomar conta, ela veio para arrasar, né? E aí o nosso jornal, a gente rodava ele em Brasília, a gráfica lá. Mas é tudo muito instantâneo, né? Lá atrás, 2000 e pouquinho, a gente mandava para Brasília também, para impressão. A gente mandava lá, eu me lembro uma vez, o Flávio, um pirulito, ele saiu daqui, eu coloquei no ônibus ali para levar a edição do jornal lá em Brasília para rodar. Ele levou daqui em mãos, salvo engano, acho que 50 e poucos disquetes para suportar os arquivos. Você lembra que é disquete, Fabinho? É demais, Pois é. demais. Disco de vinil. Então, aí, cara, hoje não. Hoje eu mando um arquivo do jornal para rodar em Brasília, se eu fosse mandar, eu mando ele cai lá. Hoje o arquivo está tudo pronto aqui, tá zipado e tal, eu mando ele cai lá em 10, 15 minutos. Daqui a pouquinho o cara me devolve mostrando ele aberto lá em PDF. Tá de acordo? Tá. Beleza. Pode rodar? 7 horas da noite eu dou ok, eles rodam, sai de lá 3 horas da manhã, 6h30, 7h30 está aqui em São Luís. Para isso tem que ter uma logística, né? Aí nessa logística tinha um amigo meu lá de Anápolis, Medeiros. Medeiros era o transportador. E ele já ficava a posto lá para isso. O que aconteceu com Medeiros? Morreu. Mais um parceiro e companheiro que eu perdi. Então, fatos como esses aí vêm contribuindo para que a gente migrasse definitivamente para o meio virtual. E graças a Deus a gente está aí. E você vai se acomodando, você vai se ajeitando para você no final não ser expurgado do meio, senão, sem falar no custo. A gráfica é um preço absurdo para eu rodar 10 mil exemplares, tá? O valor é absurdo, entendeu? E o número de visualizações no seu site, no seu portal, por que Edivaldo, você vê, por que tem um resultado tão alto de views? Eu vejo, Mauro, não vou dizer que é a única opção, porque não é de jeito nenhum. Nós temos aí outro concorrente que eu acho muito bom ter a concorrência,
Mas eu vejo que é em função da tradição do jornal. O jornal, a história do jornal, nós temos aqui, Fábio, uma forma, eu tenho uma forma diferente de fazer imprensa. A imprensa, se não for para defender a verdade, para mim ela não é imprensa. Entendeu? Agora, a verdade ela tem vários contextos, várias situações. E a gente tem que atender o máximo que você der conta. Aqui nós já brigamos com o juiz, aqui nós já brigamos com o promotor, já brigamos com o delegado, já brigamos com inúmeros prefeitos. Basta que façam algo que não esteja contento da população e dentro da legalidade, né? Então a gente já disparou para todo lado, dentro do bom sentido, graças a Deus. Eu acho que vem disso aí, Mauro. O compromisso que nós temos com a verdade, entendeu? E queira ou não, o jornal A Voz do Povo hoje, ele tem sido, ao longo da história, uma caixa de ressonância da população. Qualquer probleminha no poder público, o cara, pá! Se eu abrir aqui as mensagens que eu tenho aqui de ontem para hoje, tem no mínimo aqui umas 8 ou 10 pessoas trazendo problemas para o jornal. Hoje, por exemplo, um caso de animais de novo soltos na rua. Ontem um cara vai para a igreja lá no setor Brisas, pá, bateu o carro no cavalo. E cadê o cavalo? Sumiu. Então não tem crime, não tem arma? Beleza, guardei o vídeo da pessoa. Hoje de manhã outra pessoa me passa um vídeo de alguns cavalos soltos em outra localidade e um deles com a perna toda quebrada. Achou o cavalo. Teve que ser sacrificado. E teve que ir atrás do dono dos cavalos para retirar, porque eles estavam na margem da rodovia, prontos para provocar um acidente fatal. Então esse tipo de situação cai no jornal diariamente. Então a população, muita gente tem o jornal como um defensor. Eu gostaria que todos os meios de comunicação tivessem esse compromisso social. Inclusive hoje, comentando o caso, a gente tomou o pé da situação e de manhã tiraram o cavalo, né? Tá vendo? Então, se não fosse, eu acredito, se não fosse o jornal ter pegado o caso, passado para o João Luiz, que é da ANFA, que tem um convênio com o município, para que ele possa resolver esse tipo de situação, ele, por sua vez, passou para a prefeitura, o caso não tinha sido resolvido. É uma ponte, né? É uma ponte, então nós vivemos em comunidade. Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho para que a gente consiga colocar a cereja no bolo. Senão não dá. Agora eu vou pegar o gancho de uma frase que você falou que para mim foi muito interessante, é que o ser humano ele não consegue viver sem política. E a gente está em ano de eleição no Brasil. Eu queria saber a sua opinião sobre, em primeiro lugar, esse possível segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro e essa terceira via que não acontece. E tem aí agora o Paulo Marçal, né? Vamos colocar. É enquanto o Eduardo Leite não chega, tá aí o Paulo Marçal, né? Que é um empresário, né? Que está tentando, né? Esse cenário político, a nível nacional, eu nunca vi uma situação dessa. Eu nunca vi e não vislumbro um futuro político para nós. Ou você vota no doido ou você vota no ladrão. O doido tem uma torcida organizada que me parece mais fã-clube. Não é eleitor, são fãs, né? Cada um trata a política como queira, né? Isso aí não é bom pro coletivo, cara. Por quê? Aí você pega o contraditório, melhor dizendo, a contradição. O pessoal do Bolsonaro chama o Lula de ladrão, que o Lula foi condenado por ter roubado o país. Isso aí não é me disseram, isso é fato, isso é até criancinha do pré sabe disso, né? Mas quem é que condenou Lula para que os bolsonaristas falem? Moro. Sérgio Moro. Quem é o Sérgio Moro para os bolsonaristas? Traidor, que não sei lá mais, tal. Então, quer dizer, se o Lula é ladrão porque o traidor condenou, como é que eu vou fazer então? Só o Bolsonaro que presta? Agora, o pessoal do PT, não fica muito longe da turma do Bolsonaro, não. Quando o PT está no poder, é a mesma coisa. A agressividade é a mesma, não tem muita diferença, não.
Você entendeu? Agora nós estamos aí, eu particularmente estou perdido no meio de duas torcidas organizadas. Eu também. Entendeu? Eu não voto nem em um e muito menos no outro. A minha esperança não, o meu candidato era o Moro. Ele era o meu candidato. Agora você vê hoje um caçador de corruptos sendo condenado por combater a corrupção. Que país é esse? E não, estou dizendo aqui, não vejo o Moro no cenário político desse ano. Porque se a lei eleitoral for cumprida, ele não será candidato. Porque ele tem que ser candidato pelo estado no qual o partido ele se filiou. Ele se filiou lá em São Paulo. Se o domicílio eleitoral dele não foi aceito pela Justiça Eleitoral, ele agora está querendo retornar para o Paraná. Se ele não tem filiação no partido lá no Paraná, ele não pode ser candidato. Entendeu? Eu vejo que a situação dele poderá parar lá na Justiça Eleitoral. E pode haver eleição e não levar. O Moro já não é candidato a presidente, né? Ele já disse isso, que vai disputar uma vaga ali, talvez nem ao Senado, mas a deputado federal. Não, se ele for candidato do presidente, aí que ele está fudido, ele está morto. Como é que ele volta atrás? Ele não tem jeito de voltar, o caminho dele é só uma ida. Ele está agora na união, né, na coligação agora que envolveu o PSDB, né, uma série de coisas. E eu acredito que vem aí uma terceira via aí no PSDB. Né? Eu te falo o seguinte, Mauro, na verdade o Moro, ele é um verdadeiro amador na política. Sim. Não teve assessoria, não ouviu ninguém, ele quis agir por conta própria e acabou se estrepando todo. Entendeu? Tomara que ele consiga ser candidato pelo Paraná. Se for, surgiu uma pesquisa ontem dizendo que ele está com 30% de aprovação, tomara que sim. Seria uma boa peça lá no Senado para ajudar o país. Entendeu? Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro e Lula, não votaria. Não. Mas tem o Ciro Gomes. Eu votaria no Ciro Gomes. Para mim, a melhor opção, dos piores, o Ciro para mim é o melhor. Eu deixei de pensar no Ciro como possibilidade por ele assumir a síndrome de Thanos. Né? Síndrome de Thanos, né? Se você vê o universo Marvel, ele é a favor, né, de redução da população mundial, seja isso por diversos instrumentos, né? Então, quando eu vi uma entrevista daquela, eu falei, cara, ele está com a síndrome de Thanos, eu não acho interessante, mas esse é o meu ponto de vista. Eu vejo o Brasil inteiro diante desse quadro não vou dizer inteiro, foi uma força de expressão, mas eu vejo que boa parte do eleitorado, 50 e poucos % que ainda não tem candidatos, vai se render ao Ciro através dos debates. Se Lula e Bolsonaro aparecerem. Exato. E o que eu acho que não vai Eu vejo que o Bolsonaro vai correr igual o Thiago corre da cruz do Ciro. Ele não vai, com certeza. Porque o Ciro é o único candidato que tem hoje que tem conhecimento de causa, experiência administrativa e conhecimento da podridão dos dois lados. Prova disso você vê constantemente Ciro chamando a família Bolsonaro de corrupta, de ladrões e mostrando, apontando o dedo, fez isso, aquilo e lá. Vem processar. Você não vê o processo dos Bolsonaro contra? Dizem que quem cala consente, cara. Será que não é verdade? E o Eduardo Leite? Como é que você vê o Eduardo Leite? Bom candidato. Acho que ele chega a não dá conta, não decola, não tem jeito. O PSDB já está junto com o MDB ali, não tem jeito. Ele tá no PSDB. Essa jogada do Alckmin também ali com o Lula na vice-presidência. Não, o Alckmin saiu do PSDB. O Alckmin está sendo o cara mais inteligente dessa É o marketing perfeito. O que ele quer? Ele quer que aconteça como aconteceu com o Tancredo. E se o Lula ganhar, vai acontecer. O Lula está com o pé na cova. Lula eleito, o presidente será o Alckmin. Pode escrever o que eu estou falando para vocês. Com certeza. Entendeu? Não tem outra. O que o Alckmin tem a perder em ser candidato à vez do Lula? Nada.
Em São Paulo ele já está queimado praticamente para governo, né? Sim, sim. Para governo não adianta ele querer, que lá não tem espaço mais para ele, né? Agora eu vejo que ele não tem nada a perder e o que ele está querendo é isso aí. E poderá acontecer. Porque poderá ter a morte do Lula pode ser provocada, ele pode morrer de forma natural, mas eu não vejo muito futuro para o Lula não, porque aprontar o que ele aprontou e ainda se sair bem, aí é gozar na nossa cara. Aí não. Ele pode ganhar, mas não levar. Né? Pablo Marçal, você tem informação? O que você Pablo acha? Marçal é mais uma peça aí, tipo Vitor Hugo, né? Eu acho que cada bobo com a sua corte, né? Se o cara quer se prestar a esse papel, Pablo eu acho que está querendo espaço. Não tem. Ele tem os seus méritos, né? Tem mais curso aí, eu posso ter mais curso. Mas eu acho que é mais um querendo espaço. E o cara quer projetar para 2024 também, pode ser isso, né? Ele quer vender curso de como vender curso como de ser como. candidato do presidência do Brasil. O Pablo? Então Então ele tá bem. Mas vamos lá, e a política estadual? Edivaldo, qual que é a sua leitura sobre os principais candidatos? Caiado, Mendanha, Marconi, vem ou não vem? Qual que é a sua leitura? Para quem conhece o Marconi, Marconi é forte. Todo período eleitoral ele faz essa encenação, cara. O Marconi não abre mão de ser aclamado. Ele vai lançar a candidatura dele diante de uma aclamação que virá em torno de um circo montado. E esse circo já está sendo montado. Final desse mês agora, esse final de semana, né? Vai ser aclamado. Porque uma orquestra já está pronta para aclamar ele. E ali ele vai lançar a candidatura dele. Da onde que ele vai disputar ao Senado, deputado federal? Só depois que eu ver registrada a candidatura dele para que eu acreditar. Entendeu? Agora, eu acredito que tem um grupo muito forte tentando uma aliança entre ele e o Mendanha. Se surgir essa aliança, aí a situação fica difícil para o Caiado, na minha opinião. Mas hoje, com a máquina na mão, eu estou achando pouco a vantagem do Caiado. 30% eu acho que está em torno disso, né? Para mim, para quem está com a máquina na mão, eu acho que é pouco. Deveria estar no mínimo 40%. Mas o problema do Caiado, como de outros também foram, né? É a questão do funcionalismo. E não é fácil você vencer uma eleição com um funcionário contra você. Não é fácil. Pode o Caiado conseguir essa daí, entendeu? Mas eu não vejo muita probabilidade disso acontecer, não. Né? E o Marconi também é um cara muito esperto para saber aproveitar o lado negativo do opositor. Entendeu? O Marconi, eu acredito que ele vá sim fazer um trabalho de marketing forte em cima disso aí. O marqueteiro do Mendanha vai ser, eu acredito que seja o patriota lá, como é o nome dele, cara? O presidente lá, né? Que pode o nome. Esqueci o nome dele. Então ele sempre foi o marqueteiro do Marconi. Por que agora é o contrário? E é o único que está trabalhando contra a união do Marconi com o Mendanha. Entendeu? Então, vamos ver o que vai dar. Eu acredito que o quadro aí surgiu também a possibilidade de um Marconi unir com o Vitor Hugo, que eu acho difícil, eu acho meio complicado. O PSDB acompanhar Bolsonaro, sei lá. E eu te perguntei do Vitor Hugo, o que você acha? Vitor Hugo, para mim, coitado, eu acho que ele ganhou a eleição da deputado federal em cima do Bolsonaro. Ele foi na onda, né? E conseguiu. Agora, ele tem feito, como deputado, um bom trabalho. Não posso criticá-lo, não. Como estreante na política, acho que fez um trabalho até razoável, né? Mas eu acho que ele tem encontrado dificuldades para uma reeleição e a possibilidade dele também para uma possibilidade de Senado. E deve ter vindo lá de cima uma orientação dele, lá para embaixo. Agora, ele é acompanhado de Magda Tofato, que diga com quem tu andas, cara. Pelo amor de Deus. Então, o quadro que eu vejo de Goiás é mais ou menos nesse sentido, cara. Edivaldo, bom, a gente estava conversando aqui, a mídia hoje,
no meu ponto de vista, ela é muito sensacionalista. Na verdade, a gente sente que não é uma mídia como antes, né? Por que desse efeito? Vende mais? Rapaz, eu acho que vai mais do público, né? O público hoje está muito eclético. O meio político ele está influenciando muito na imprensa hoje, na mídia no geral. E a mídia está ali para atender a torcida também, queira ou não, ela está ali para fazer parte daquele jogo, daquele esquema. E surgiu também, através das redes sociais, os profissionais de mídia, entre aspas, profissionais da imprensa, melhor dizendo, bancados financeiramente por determinadas alas políticas. Isso para mim é criminoso. Criminoso eu estar aqui junto com vocês, fazer parte de um projeto junto com vocês, e eu estar ganhando para influenciar quem está me vendo a aceitar algo errado. Entendeu? Eu tenho acompanhado aí alguns canais recentemente que me deixa com o estômago embrulhado de ver como que um profissional daquele se presta àquele tipo de papel. A informação, como eu disse agora há pouco, a gente paga um preço muito alto para dar ela da forma como ela acontece. E é o mínimo que nós temos que fazer para quem está nos prestigiando. Eu, sem o meu leitor no jornal, quem sou eu, cara? Você, como anunciante, você vai estar comigo sem eu ter alguém para ver o meu trabalho, levando o seu junto comigo? Eu não vou ter, cara. Então, como que eu não vou respeitar você que está lá do outro lado me dando apoio? Mas a nível nacional parece que isso não é o que acontece. Eu vejo um tal de Constantino lá no inferno, o cara está lá do outro lado, falando cada tipo de asneira aqui, cara. E queira ou não influencia, porque tem amigo ali anestesiado, doidinho para escutar ele, parece que dá uma rejuvenescida no ânimo dele, cara. Então, isso aí acontece na mídia, né? Igual a gente estava falando agora fora do ar, a questão da Globo, por exemplo. Sim. Eu vejo a Globo como o jornalismo mais profissional do mundo, dos mais profissionais. Claro que tem a sua tendência, porque seu pai te ensinou quando você era criança, filho, cada ação tem uma reação. Então, ninguém é banana para levar um tapa na cara e ficar quietinho, não. Entendeu? A Globo, só que a Globo é muito inteligente para reagir a essa ação contra ela. Não quero fazer defesa de Globo, não. Eu falo da Globo porque eu sou fã do jornalismo da Globo. Um jornalismo profissional, técnico, que mostra para você, ele mostra o problema. Ele mostra de uma forma que não dá espaço para você contestar. Você quer uma prova maior do que isso, do que o caso do Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação? Olha só, o cara foi preso por causa do jornalismo da Globo. Lá atrás, quando saiu a informação, quando o presidente disse que queimava a cara pelo cara, não, eu boto a minha cara a fogo por ele, para queimar, não sei o que lá, mais ou menos nesse sentido. Naquele momento surgiu a informação que um técnico da área do Ministério da Educação havia tomado providência e que estava tudo beleza. Pensaram que morreu o assunto, mas a Globo fez o trabalho de investigação e acabou trazendo novos elementos que fez com que a Polícia Federal pedisse a prisão dos caras. E no caso do Gabriel Monteiro agora também. Exatamente. Você entendeu? Então, você quer brigar com a imprensa, com aquela imprensa que sabe trabalhar, não faça coisa errada. É só não fazer coisa errada, você pode brigar com qualquer um. Mas não queira brigar, principalmente a Globo já derrubou inúmeros. Agora dizem que a Globo está inadimplente, não sei o que, Bolsonaro ameaçando tomar a concessão da Globo se não regularizar. Mas como que ela está inadimplente se ela está aí prestando serviço para o governo federal e todos os ministérios? Assista a programação da Globo que vocês vão ver a mídia do governo federal lá dentro. Agora, como que ela está recebendo? É um CNPJ de terceiro? É uma manobra que fez? Negociou? O fato é que, se ela está fazendo, ela está recebendo. Se ela está recebendo, presume-se que ela esteja legalmente para isso.
numa situação legal. Até estava no intervalo falando com o Edivaldo, né? A gente fez uma pausa aqui, eu não assisto mais essa emissora, né? Até porque eu acho que o jornalismo dela é todo agora por conta disso. Até eu sinto falta daquele jornalismo que era imparcial. Tinha no começo da chamada lá do Jornal da Noite, né, tinha lá o começo, jornalismo imparcial você encontra aqui. Acho que eles tiraram isso, você não encontra mais jornalismo imparcial, né? O jornalismo deles é totalmente focado. Tudo bem, você falou, mas o cara um tapa na cara e é rádio. Mas eu acho que quando você fala em Anhanguera, TV, acho excelente. Eu acho que a única coisa que eu assisto é o pessoal da Anhanguera aqui, jornalismo fantástico. Agora, você vê cadeia nacional, fica até chato, a gente quer ver alguma outra coisa, você não consegue ver mais. Todos os dias. Se você ligar a televisão, todo dia está falando do governo federal. Você não tem mais notícia. É o governo federal, metade do jornal é o governo federal. Analise de forma fria. Sim. Pega a pauta da Globo, veja o que o jornalismo da Globo está pautando do governo federal. São coisas factíveis, coisas de interesse da população no geral e coisas inerentes ao período eleitoral. Entendeu? A Globo não pode fazer vista grossa, ela pode ter feito ano passado. Se ela fez no ano passado, estava errado. Então, tudo que está acontecendo é fato, e se é fato, tem que ter espaço. Discordo da TV Anhanguera. Se você prestar atenção, eu vou dar uma dica para vocês. Assistam o jornalismo da TV Anhanguera, que eu assisto todos os dias, 6 da manhã e meio-dia. Quando surgir Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia, quando tiver assuntos do poder público desses 3 municípios, vejam só o tratamento totalmente diferenciado. Entendeu? Por quê? Faturamento. Né? Então, queira ou não, aquela menina que apresenta o jornal lá, Lília, não sei das quantas lá, fraquíssima, cara. Tem muitos repórteres que estão lá na rua que fariam muito melhor do que ela. Mas deve ser parente do dono da televisão, eu não sei, para estar ali naquele local. Né? Mas eu não vejo isenção nesse trabalho da Anhanguera, não. Não, eu de fato gosto do trabalho da Anhanguera. A gente estava ainda aqui no intervalo, você falou que ia comentar um pouquinho da política municipal, né? Até porque comentou da nacional, da estadual. Eu acho que seria interessante a gente falar da situação local, né? Claro. Eu vou começar. Por que você acha que deve a situação tão grande, né, de diferença de votos entre o lado A e o lado B, e o lado A ter 3 mil votos a mais? Você já ouviu falar em acidente de percurso? Já ouviu falar em sorte? Então você mistura os dois aí que dá um ingrediente ideal para o que aconteceu. Né? E Deus na frente. É o que eu penso, nada acontece. Não, claro. Eu vejo isso com ressalva, essa fala, porque eu vejo muito o Bolsonaro falar isso, mas na prática é outra coisa. Eu vi lá naquele programa do... Acho que o partido dele, Brasil, não sei das quantas lá, parece. Vi o programa político dele agora, programa eleitoral. E aí eu estou vendo lá ele sentado junto com alguns alunos lá, alguns jovens, e dando ênfase a essa frase, né? Um país que faz isso e com Deus na frente, dá tudo certo. Por que ele está fazendo isso? Isso é marketing político criado na cabeça do filho dele. Um dos barões da rachadinha, ele viu que isso aí colou na torcida do Bolsonaro, colou. Não, é um cara temente a Deus, é um cara que defende a família, que defende o caramba, cara. Isso é só balela. Agora, São Luís. Eu participei da campanha, fui adversário do atual prefeito, nós fomos parceiros lá na primeira campanha dele, ajudamos a elegê-lo, mas por fatos que eu acho que não soma a gente discutir, a gente se desentendeu no início da primeira gestão dele. Eu não participei um dia da gestão dele, né? Mas eu vejo que o Major é um cara que deu sorte. Ele deu sorte em São Luís encontrar uma cidade órfã
que estava louca para alguém dar a mão e carregar, ele chegou e conseguiu agradar essa criança órfã, né? E criança essa que estava sendo maltratada por outros que lá atrás prometeram, juraram de pé junto cuidar dessa criança e nunca cuidaram. Entendeu? Então, deram para ele, essa criança deu para ele um voto de confiança e ele conseguiu conquistar. Prova disso, ele ganhou o segundo mandato. Então, vamos lá na questão da eleição. Ele ganhou o segundo mandato, teve sim os méritos dele. Essa é a minha opinião, não estou dizendo que isso é o que aconteceu. Além dos méritos dele, o pessoal da adversária cometeu uma falha grosseira na reta final de campanha, que nenhum, por mais que o cara seja amador, ele cometeria. Denunciar a questão da distribuição daqueles alimentos pela Secretaria de Educação. Então vamos lá, antes disso aí, chegou o primeiro debate. O primeiro debate, a minha avaliação, junto com outros lá, é que ela, a candidata, sobressaiu a ele no primeiro debate, né? Depois veio o segundo. Ele deu sorte, ela correu da raia, não devia ter corrido. Ali foi uma demonstração de fraqueza dela. E ele, sabiamente, com a ajuda do Branco, né, da rádio Mais Top, por ter cedido espaço para ele, eu não vejo, eu não sei, não posso afirmar que haveria legalidade em transformar um debate em um programa de entrevista. Para mim não podia, mas aconteceu. E naquele momento ali, o prefeito foi sábio, ele soube explorar aquele vácuo da prefeita, juntando com o material da educação, a denúncia junto ao Ministério Público, que deixou mais de 3.000 famílias sem aquele alimento que era para ter sido entregue. Juntando tudo isso aí, resultou na diferença de 2.500 votos. Então eu vejo que se não fosse o fato desses alimentos e esse último debate, o resultado seria outro. Porque tínhamos pesquisas que mostravam o contrário. Mas aí vem a coincidência, 3.200 famílias ficaram sem os alimentos. A diferença, 2.500 votos. E ninguém, nem você, ninguém da campanha esperava uma diferença de 500 votos. Quanto mais de 2.500. Então, um acidente de percurso somado à sorte do prefeito. Essa é a minha avaliação. E, dos males, o menor. O major, eu tive um problema de saúde aí há pouco tempo atrás, foi nesse olho aqui, eu tive que fazer uma cirurgia. E eu não tinha condições financeiras. Por lei, eu tenho o direito de usar o dinheiro que é público do município, que vem do governo federal, para eu poder bancar a minha cirurgia. Só que isso aí é um processo burocrático, né? E aí o problema aconteceu, eu chamei o Júnior da Receita, que é o vice-prefeito, meu amigo, gosto de chamar de Júnior, e passei para ele a situação. Falei, me faça a gentileza de conversar com o prefeito para ver se ele autoriza isso aqui para mim. Porque se ele autorizar, porque é muito urgente, vai me ajudar. Beleza, e o Júnior foi lá e falou para mim, eu acho que não vai dar para ser assim tão rápido. Falei, faz isso que eu estou te pedindo. Ele foi lá e fez. O prefeito não titubeou em momento algum, ele só fez uma pergunta para o Júnior. É legal? É, então faz. Então essa atitude do major para com um adversário político que tanto bateu nele na campanha, bateu mostrando fatos, mostrando os meus argumentos, sem partir para baixaria, sem ofensa, sem nada, né? Dentro do mais amplo respeito. Ele ter essa atitude, aquilo ali foi a mesma coisa de mandar uma pedra na minha cabeça e eu caí de joelho. Eu me rendi ao gesto dele, entendeu? E passei para ele, passei publicamente para quem me acompanha, que a partir daquele momento ele não tinha em mim mais um adversário político. Porque o gesto dele para mim foi humano. Então ele me conquistou a partir daquele dia ali. E se ele nem quisesse conversar comigo mais, que não conversasse, quisesse manter o distanciamento, mas não.
não foi isso que aconteceu. Hoje eu posso dizer que hoje eu tenho o meu amigo Major Eudecílio de quando ele veio para São Luís, de quando o jornal deu a mão para ele e apresentou ele para a cidade inteira aqui, principalmente difundindo o trabalho social que ele tinha, que nós projetamos ele aqui. Muitas das vezes eu acompanhava ele em algumas peladas de futebol, crianças que ele ganhava chuteira, ganhava bola, ia lá distribuir e ele me chamava para eu registrar aquilo. Então eu te fazia com muito prazer e faço quantas vezes for preciso. Então é essa daí. E hoje eu tenho uma boa relação com ele, espero que perdure dentro da gestão dele. Como eu acabei de falar, cada ação tem uma reação. Hoje eu não tenho que reagir a Major, entendeu? Então tem fatos que acontecem, Mauro, que a imprensa pode pautar ele de uma forma que não prejudique o objetivo fim, que é o leitor, entendeu? Se você cometer uma falhazinha ali que não vai somar em nada para o Fábio, por que eu vou pegar e vou insistir em tentar colocar na cabeça do Fábio esse problema que você fez? Coisa insignificante. Então vamos dar importância a fatos que realmente sejam de interesse da coletividade. Entendeu? Então eu tô implantando essa relação com o prefeito, parece que está dando certo. Se der certo, bom; se não der, eu tentei, né? E hoje nós temos sim uma boa relação. O Mauro está lá, que é uma das mais importantes aquisições que o prefeito teve, foi colocar o Mauro na Secretaria de Administração, um ponto estratégico da gestão. O prefeito sem equipe, ele não é nada. E você não dá conta de administrar a sua casa sem você ter a sua mulher a te ajudar, os seus filhos, a sua empresa, sem seus empregados, você não faz nada. Então não adianta o cara pensar que está naquela cadeira, ele dá conta de tudo sozinho, porque não dá. Não dá. E qual que é a visão daqui para frente do Edivaldo em relação à política montebelense? O que o Edivaldo pretende ou não? Tô tranquilo. Quais são os seus planos futuros, Edivaldo? Bom, como eu gosto sempre de bater na tecla, eu quero um São Luís bom. Para mim, acho que não dá bem tempo mais, que eu acho que eu já estou fazendo hora extra por aqui, né? Mas eu tenho... Discordo, tá? Acredito que será muito tempo. Eu tenho as minhas filhas, eu tenho 2 netos e deverão vir mais por aí no futuro. Eu quero uma cidade, cara, uma cidade que você possa pegar sua esposa, seus filhos e ir ali no lanche, tranquilo, sem preocupar com nada, passear no Espelho d'Água, passear lá no lago, em outros locais, na serra, lá no Cruzeiro da Serra, sem você ter a possibilidade de chegar lá e topar alguém fazendo sexo lá, cara, entendeu? Eu quero ter esse futuro melhor para nós. Agora, se eu estiver aqui, tudo bem. Agora, eu quero ser uma ferramenta para fazer com que isso aconteça. Se for necessário e eu tiver saúde para isso, estarei à disposição. Pode ser do lado do Major, do lado do Zé, do Mané, não interessa de quem seja. Vai da minha convicção naquele momento. Se na minha convicção mostrar que você é o futuro ideal para mim, você vai contar com o meu apoio. Entendeu? Estarei abraçando o seu projeto. E São Luís precisa de mais pessoas que pensem assim. Pessoas que não pensem de forma individual, mas tem que pensar no coletivo. São Luís, Major, de todas as administrações que já passaram por São Luís, chegou num ponto antes do Major que ela bateu no muro, estagnou. Não saía daqui para lado nenhum. Entendeu? O Major, queira ou não, eu não sei se foi por força dos acontecimentos, queira ou não, ele modernizou. Está numa fase de modernidade essa gestão de São Luís, que não tem jeito de parar mais, Fábio. Entendeu? Quem entrar no barco agora vai ter que dar continuidade, então não tem como voltar atrás, não tem retrocesso. Entendeu? Então nós estamos num caminho que eu vejo que vai dar um futuro muito bonito para nós. São Luís está num ponto que só está faltando aqui agora para nós geração de empregos. Daí eu vejo a importância da gente ter uma boa representação no Estado, na Assembleia Legislativa, também na Câmara Federal, para a gente fazer com que empresas
se interessem por São Luís. Nós temos que fazer um portfólio de São Luís e apresentar para esses investidores. São Luís tem potencial para abrigar diversos tipos de segmentos industriais. E isso é geração de emprego. Dói, Flávio, quando eu vejo um jovem se formar em São Luís e o pai está lá com o coração apertado. Eu não sei se eu festejo, ele recebeu o diploma, eu não sei se eu vou ficar muito alegre, ele na festa de formatura, ou eu vou ter que chorar ao ver ele embora de São Luís, porque aqui não tem emprego. Eu vou só discordar nesse ponto com você, Genivaldo. Enquanto eu estive na CEPLANT, como secretário da CEPLANT, a gente até colocou o Cine Municipal para funcionar, não sei se você está a par. A gente vê que tem muita oportunidade de emprego. Ainda precisa trazer indústria, mas hoje a gente vê um efeito seguinte, a gente até vê uma pesquisa, a gente vê o efeito que o pessoal está mais seletivo na hora do emprego. Ele senta e fala, bom, eu quero um emprego, mas eu quero essa condição. Estou te falando porque a gente fez inúmeras entrevistas, eu participei de inúmeras entrevistas onde vinha o candidato e os empresários. Na verdade, os empresários aqui, eu converso com eles semanalmente. Se você ver no WhatsApp, eles tentam contratar e não conseguem contratar. Eu concordo com você nessa questão da indústria. Estou te falando de dados técnicos que eu tenho coletado. Deixa eu fazer só uma adendo aqui nesse ponto aí. Tem muita oferta de emprego em São Luís. Sim. Muita. Porém, o tipo de vaga é restrito. Você vê aqui hoje mais oportunidade na área de facção. Você, homem, se você souber costurar, você tem vaga garantida. Mulheres também. Mas eu estou falando assim, outros diversidade de diversidade. Mas para isso, o que nós precisamos aqui? Formar mão de obra. O que aconteceu com a REG? Quando a REG veio para cá, politicamente fizeram a maior propaganda, 3 mil empregos, tal, salário de 3 a 5 mil, beleza. Eu, como vereador, falei, não vai acontecer isso. Não vai. Cadê a mão de obra para São Luís oferecer para essa empresa? Não tem. Não tem. Aí o resultado. Está lá hoje, empreguinho de mil e poucos reais. O cara paga transporte, paga alimentação, sobra o quê para o cara? Você entendeu? Aí vem os cargos melhores. Vai lá ver quem é que está ocupando esses cargos melhores. Salário de 3 mil para cima. Gente de fora. Eu cantei essa pedra lá. E cadê os 3 mil empregos que prometeram? Mentira! Mentiram, enganaram a população a ponto de fazer o poder... A população não. O poder público enganou a população para ter respaldo para dar para a regra o que deu. Eu não sou contra não ter dado esse incentivo, porque para São Luís foi importante. Mas eu, como prefeito, cansei de falar para ela, eu, como vereador, cansei de falar para a prefeita, bate de frente com a direção, não tem lógica, vamos prestigiar melhor São Luís. Esse salário aí não dá, mas aconteceu. Agora, se fizer um trabalho, a formação de obra, o que nós temos a perder em formar a mão de obra? Não. Inclusive, no ano passado, nós só temos a ganhar. Gente formada. Nós só temos a ganhar, então vamos formar a mão de obra, não vamos esperar o segmento industrial se interessar por nós, não. Vamos agir preventivamente, entendeu? E outra coisa, isso também pode fazer você, secretário de administração, que é o geral, vamos convocar os empresários hoje de São Luís, esses maiores que geram mais empregos, vamos saber deles. Meu amigo, põe no papel para mim, qual é o profissional que você está precisando? Você está precisando, mas qual é o profissional? Entendeu? Você está tendo dificuldade em contratar alguém nesse sentido? Pois é, qual que é? Aí faça um levantamento e promova curso para formar essa mão de obra, para atender, cara. E daí veio, Edivaldo, a importância do Cine Municipal. Por quê? Nós temos aqui o Cine Estadual, o Cine Estadual bacana. Só que a metodologia que eles utilizam em Goiânia não é a mesma que deve ser utilizada aqui em São Luís. Não, excelente iniciativa. Então o Cine Municipal ele é olho no olho, né? A Fabinho esteve lá. Porque as pessoas do município, atendentes do município, bom, se a pessoa quer fazer um currículo, às vezes lá no outro Cine ela tem que ir em outro lugar fazer o currículo. Se ela quer tirar uma xerox, a gente sabe que R$2, R$3 faz diferença. Aí lá não tira xerox, mas no Cine Municipal tira xerox. O empresário, ele não precisa passar por uma carreira de seleção até poder cadastrar a empresa. Não, já é no ato, então ele preenche ali os dados,
qualquer coisa ainda vai para lá. E também abraçando a qualificação. O empresário pode chegar hoje no Cine, por exemplo, só bem chegar lá, eu quero contratar um chapeiro, né? Mas eu não tenho, o cara não sabe mexer. Nós vamos lá, achamos uma forma, um curso para ele, né? Ele abre a empresa, vamos lá, tem chapa na sua empresa? Tem, então vamos iniciar um curso para o menino lá dentro, entendeu? Então acho que realmente essa é a sua visão. Então, o Cine nasceu com essa visão mesmo de qualificar a mão de obra. Isso aí, e esse Cine municipal com essas atribuições aí, eu acho que tem que ser difundido isso aí. Sim, sim. Aquele curso que eu comentei hoje, que a minha irmã fez, ele é pelo Cine, no Cine Municipal. Dou exemplo ele hoje. Minha irmã tem os Cines lá e tal, não consegue trabalhar fora, mora lá na chácara nossa lá. E aí eu nem sabia, ela vai fazer um curso aí, fazer uns bolos aí, eu tô falando assim, fazer uns bolos, tem um nome técnico, mas enfim. Ela fez esse curso lá. Confeitaria. Tem quanto tempo que vocês fizeram aquele curso? Ano passado. Rapaz, eu sei o seguinte, essa mulher tá mexendo nesses bolos dela, tem uns 2, não tem 2 meses não. Aí eu mesmo vi, a minha irmã, eu mesmo vi ela postando semana passada, não tenho agenda. Não tenho agenda, mora lá na chácara nossa, tá? Tem que fazer os bolos dela lá aqui pra cidade, não tem agenda, tava parado em casa. Isso aí é somado ao empreendedorismo dela, Verdade. entendeu? Quando junta tudo, ele vai embora. Só Deus para segurar. É isso aí, galera. Esse papo é bom demais, mas o nosso horário, infelizmente. Givaldo, foi um prazer, cara. Que conversa boa, velho. É muito bom conversar com uma pessoa que é um pilar da comunicação da nossa cidade. Eu que estou na comunicação, então para mim é uma coisa muito louca ver essa questão de gerações assim. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse para o pessoal onde te encontrar, onde te acompanhar, onde você está nas redes sociais, para a gente colocar em algum cantinho do vídeo aqui também. E um recado final, sim, né? Isso. Bom, o meu recado final é que a gente promova uma união dessa comunicação. Não interessa se é áudio, se é vídeo, se é escrita. Vamos, em conjunto, trabalhar pela população. A população está carente de informação, mas uma informação bem produzida, bem confiante, entendeu? Uma informação confiável, que você possa acreditar naquilo. Podcast Muitos Belos. Estamos juntos, cara. A voz do povo está junto com vocês. As emissoras de rádio, eu tenho certeza, eu falo aqui em nome do Branco, falo em nome do pessoal da Balanceira. Eu não tenho muita afinidade com a outra emissora, mas com o Herildo também. Eu tenho certeza que essas emissoras não vão se furtar a uma união dessa, entendeu? Tem outro rapaz que é concorrente nosso aí também, eu acredito que não vai correr nessa rádio. Eu vejo que essa união para nós ela é muito salutar. E eu, como eu falei agora há pouco, brincando, estou aqui fazendo hora extra, mas, rapaz, eu estou aqui conversando com vocês, mas só eu sei o problema de saúde que eu estou enfrentando. Eu e Deus, mas Deus é o cara, ele não tem como eu não definir ele a não ser uma palavra chamada gratidão. Ele para mim é tudo. Ele está me mantendo aqui, eu acho que ele deve ter algum compromisso comigo aqui ainda, entendeu? Mas enquanto aqui eu estiver, eu peço a ele saúde e que a gente possa fazer esse trabalho. Fazendo isso, eu tenho certeza que a população será beneficiada e muito. E o mais eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui. Peço desculpas se eu extrapolei na minha fala. Eu tenho esse jeito de falar, não é porque eu sou arrogante, eu tenho esse tipo, não tem nada disso. É a minha forma de expressar, entendeu? Mas sem a intenção de querer ofender ninguém, de forma alguma. E estou lá à disposição. Eu estou ali na Rua Monsanto, aqui na Feira Roberta, e o site é www.avozdopovo.com.br e tem as nossas redes sociais, Instagram e Facebook também, YouTube. O YouTube está lá firme também. Por enquanto a gente não está postando nele ainda, mas vamos voltar nos próximos dias. No mais, é só agradecer. João, nós agradecemos também, é uma honra ter você aqui, você ter separado um tempo para estar conosco, né? Admiro o seu trabalho, não é um trabalho fácil, muitas vezes a gente diverge opiniões, mas eu respeito muito o seu modo de fazer jornalismo, o seu modo de se comunicar.
Cara, obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Acho que todo mundo aqui aprendeu um pouco mais. Né? Com certeza. Não, mas eu não saio daqui sem um aprendizado também, não. De forma alguma. Cada momento que a gente vive, cara, como Deus diz que uma folha não cai de uma árvore sem a vontade dele, cada momento aqui ele tem um sentido. Não é insignificante essa situação, que nós estamos aqui um aprendendo com o outro. E daqui a amanhã a gente já tem uma experiência nova, entendeu? Eu tenho, só para encerrar, rapidinho, eu tenho uma experiência, não vou dizer larga, mas uma boa experiência no sentido de saber separar o joio do trigo. Por isso que é bom eu ver esse como um lado bom de você fazer um jornalismo e ter um pouquinho de experiência política também. Porque sendo só jornalista, se você encarar um determinado fato como jornalista exclusivamente, você pode prejudicar alguém. Se eu vou tratar um assunto político com um mal político, eu estou agindo com ele como jornalista e com um olhar político também, para eu tratar bem aquela situação. Porque se eu ver que politicamente o Mauro está se prejudicando naquela conversa comigo, eu não dou conta de ficar calado. Eu vou falar para o Mauro, acho que isso aí não pegou bem, cara. Vai te prejudicar. Eu não vou ser portador de algo que vai prejudicar ele, sabendo que eu poderia ter evitado. São essas as minhas palavras. Obrigado, João. Obrigado, João. Foi um prazer. E eu é que agradeço. Pessoal, até a próxima. Valeu. Até. Tchau.